Então, nós vamos resolver aquela lista de exercícios que nós havíamos já combinado, tá? Vou fazer uma maracutaia aqui para ver se eu consigo mostrar no papel aqui o que eu fiz para vocês, ao mesmo tempo em que eu explico, tá? Eu vou desligar minha câmera aqui para não ficar aparecendo, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira questão dizia o seguinte: um fio de aço apresenta comprimento igual a 10 metros quando sua temperatura é de 20 graus Celsius. Então, agora a gente está falando de comprimento de dilatação linear, tá? Qual será seu novo comprimento quando a sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um aumento de temperatura. A temperatura está passando de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Se o comprimento inicial era de 10 metros, o novo comprimento com certeza vai ter que ser um pouquinho maior, né? E aí ele dá mais uma informação. Ele me dá que o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o nosso alfa, vale 11 vezes 10 na menos 6. Então, os dados são esse aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. O comprimento inicial, então, 10 metros, né? Que era o tamanho inicial da viga. A temperatura inicial, 20 metros. O que vai acontecer? Eu vou aquecer essa viga. Então, a temperatura vai passar para 100 graus Celsius. Quanto que vai aumentar a temperatura? Ó? 80 graus Celsius, tá vendo? É sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Ele me dizia que o coeficiente de dilatação linear era 11 vezes 10 a menos 6. Então, tá aqui, ó, 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1. Esse é o nosso alfa. Então, o primeiro passo, nós tínhamos um comprimento inicial de 10 metros. Vou aquecer. Isso aqui é 20 graus Celsius. Vou aquecer. O comprimento vai passar a ser maior. Quando a temperatura for 100 graus Celsius. Tá aqui, ó. Então, eu vou ter que calcular primeiro esse tantinho aqui que vai aumentar, né? Daqui até aqui vai aumentar um pouquinho. Então, eu vou calcular essa dilatação. Como é que calcula a dilatação? Dilatação linear é ΔL. Então, eu vou fazer L0 vezes o alfa vezes o ΔT, que é aquela equação que vocês conhecem. Então, ΔL igual. Qual é o comprimento inicial? Gente, a unidade do comprimento inicial não tem tanta importância, só tem que levar ela até o final. Então, se o comprimento inicial era 10, o alfa era 11 vezes 10 a menos 6, e o ΔT, que a gente já havia calculado, fazendo temperatura final menos inicial, deu 80. Aqui eu fiz o quê? Eu multipliquei o 10, o 11 e o 80, tá? Isso vai me dar 8.800. Da onde que veio esse número 0,000001 aqui? É esse 10 na menos 6 aqui, tá? 10 na menos 6 equivalem a 6 zeros com 1 no final, certo? Eu já havia explicado isso lá no começo das aulas. Multiplicando, então, 8.800 por esse número grandinho aqui, que é 10 na menos 6, eu vou ter que a variação do comprimento foi de 0,0088 metros. Então, essa viga aumentou 0,0088 metros, ok? Como é que eu vou fazer para saber o novo comprimento? Então, o novo comprimento vai ser o L, né? Novo comprimento. O comprimento que eu já tinha, que era o comprimento inicial, mais o comprimento que aumentou, que é o meu ΔL. Então, eu já tinha 10 metros. Aumentou 0,0088. Então, o meu novo comprimento é 10,0088. Ok? Agora, nós temos aqui a questão número 2. Ela diz o seguinte: uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros quando sua temperatura é igual a 80 graus Celsius. Lados iguais, gente, é uma chapa quadrada, tá? Tô falando em área agora. Qual será a variação da sua área se a chapa for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius? Então, eu vou pegar uma chapa quadrada, ela vai ter uma área, e eu vou submeter essa chapa a uma variação de temperatura. A temperatura dela vai passar de 80 para 100 graus Celsius. Essa área tem que aumentar. E ele me dá uma informação de que o coeficiente de dilatação linear é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Linear, gente. Vamos tirar os dados que a gente tem, então. Ó, questão número 2. O que é esse S0? S0 é a área inicial. Então, se eu tenho uma chapa quadrada, ó,
uma chapa quadrada, e a questão me diz que cada lado dela vale 3 metros, qual vai ser a área aqui dentro? Qual vai ser a área dessa chapa? É só fazer lado vezes lado, né? A área do quadrado. 3 vezes 3. Então, eu vou ter uma área inicial de 9 metros quadrados. Tá vendo? Qual era a temperatura inicial? 80 graus Celsius. Eu vou submeter, então, essa chapa a uma elevação de temperatura. A temperatura vai passar para 100. Então, qual vai ser a minha variação de temperatura? 20 graus Celsius, certo? A questão também me deu o coeficiente de dilatação linear. Não esqueçam que é o coeficiente de dilatação linear. Linear é alfa. A questão me disse que era 22 vezes 10 a menos 6. Mas como eu estou trabalhando com dilatação superficial, estou trabalhando com área, ao invés de alfa, eu tenho que usar beta. Ah, mas como é que calcula beta? É só fazer 2 vezes o valor do alfa, tá? Por isso eu coloquei aqui, ó, 2 vezes o 22 vezes 10 a menos 6, que era o meu alfa. Quando eu multiplicar aqui para descobrir o beta, eu estou ainda tirando os dados. 2 vezes 22, 44. Então, eu vou ter 44 vezes 10 na menos 6. Esse é o meu beta, tá? E aí, para calcular qual vai ser a variação da área, quanto que esse quadradinho aqui vai aumentar de área, eu tenho que usar a fórmula de dilatação superficial. Como é que faz? ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Vocês têm essa formulazinha. O ΔS é a dilatação, o S0 é a área inicial, que a gente viu lá em cima, ó, que é 9. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, que a gente calculou aqui, ó, 44 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é a variação de temperatura, que a gente viu que era 20. Foi de 80 para 100, aumentou 20. Então, vamos lá. ΔS igual 7.920. Deixa eu arrumar a imagem que tá bem tremidinha, né? Então, aqui eu vou multiplicar o 9, o 44 e o 20, tá? Esse 10 na menos 6 aqui deixa de ladinho. 9 vezes 44 vezes 20 vai dar 7.920. Esse 10 na menos 6, da mesma forma que a questão anterior, ele vai virar o quê? 0,000001. Agora sim, multiplico 7.920 por esse número aqui, eu vou ter uma variação de área de 0,00792 metros quadrados. Estou falando em área, né? A área se mede em metros quadrados. Então, essa foi a quantidade de área que aumentou enquanto eu aumentei a temperatura. Ok? Bom, continuando a nossa resolução de exercícios, questão 3, tá? Um frasco de vidro de 250 ml contém 240 ml de álcool a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, eu tenho um recipiente, dentro desse recipiente eu tenho um líquido que é álcool, e o recipiente é feito de vidro, tá? Como o recipiente não está totalmente cheio, eu tenho 240 ml de álcool e 250 ml é o que comporta o meu frasco de vidro. A que temperatura o álcool começará a transbordar do frasco? Então, os dois, o recipiente e o álcool que está dentro dele, estão a 40 graus Celsius. Agora, e se eu aquecer esse meu sistema, o que vai acontecer? Tanto o vidro quanto o álcool, eles vão dilatar, não vão? E vai chegar um momento em que o vidro vai dilatar menos, o álcool vai dilatar mais e ele vai transbordar. E a questão está pedindo em que momento de temperatura isso vai acontecer. Aí ele fala, considere o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 8 vezes 10 a menos 6 e o coeficiente volumétrico do álcool 11,2 vezes 10 a menos 4. Atenção aqui, ó. Ele me dá o coeficiente de dilatação linear do vidro. Linear é o alfa, tá? E ele me dá o coeficiente volumétrico do álcool. O volumétrico é o gama, certo? Então, aqui eu tenho os dados, ó. Eu tenho os dados do vidro, que é o recipiente, e do álcool, que é o líquido que está dentro desse recipiente. Como eu havia dito, o recipiente tem um volume de, sei lá, desenhar um recipiente aqui. Esse recipiente tem um volume de 250 ml. E aqui dentro eu tenho o álcool. Então, dentro do recipiente eu tenho álcool e essa quantidade de álcool é de 240 ml. Por isso que estão os dados aqui, ó. O volume inicial do vidro, então tem um Vzinho aqui de vidro, é 250.
E o volume inicial do álcool é 240. A questão também me deu os coeficientes, mas do vidro me deu o coeficiente linear, que é o alfa. E do álcool ele já me deu o coeficiente volumétrico, tá? Que já está pronto, certo? O alfa do vidro aqui não me interessa muito. O que me interessa é o coeficiente volumétrico, porque a gente está trabalhando aqui com volume, 3 dimensões. Mas não tem problema, né? Como é que a gente faz para calcular o gama? 3 vezes o valor do alfa. Então, se eu fizer aqui 3 vezes esse 8, eu vou ter 24. Então, o gama do vidro é 24 vezes 10 a menos 6. Enquanto o gama do álcool, eu já sabia, a questão já me deu pronto, 11,2 vezes 10 na menos 4, certo? Então tá. O que a questão quer que eu descubra? Em que temperatura vai acontecer o transbordamento? Vocês concordam que quando o vidro vai dilatar, o álcool vai dilatar? Para acontecer o transbordamento, os dois têm que estar com o mesmo volume, né? O álcool tem que chegar aqui na borda do recipiente para poder transbordar. Então, eu vou afirmar que o transbordamento só vai acontecer quando o volume do vidro for igual ao volume do álcool. Essa é a minha restrição para que aconteça o transbordamento. Certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Determinar a temperatura para que o volume do vidro e o volume do álcool sejam iguais. Certo? Aqui estão as minhas informações. Eu vou separar aqui, ó. Eu vou calcular separadamente vidro e álcool. Vamos lá. Para saber o volume final, a gente já sabe que volume final é o volume inicial mais o ΔV. O volume inicial eu tenho de cada um dos dois, ó. Aqui e aqui. O que está me faltando? O ΔV de cada um deles. Então, eu vou vir aqui e vou calcular o ΔV do vidro e o ΔV do álcool, tá? Vou ter que empurrar aqui para cima para vocês conseguirem visualizar direitinho o que eu estou escrevendo. Só um pouquinho. Então, ó, como é que é a formulazinha para dilatação térmica? Elas são sempre iguais, né? ΔV aqui do volumétrico é ΔV igual a gama vezes ΔT. Tá bem ruimzinha essa imagem. E qual é pro álcool vai ser a mesma coisa. Desculpa, eu vou ter que rasurar aqui que eu errei. Eu tava ΔV do álcool. É o volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Só que aqui eu tô trabalhando com tudo do vidro e aqui tudo do álcool, tá? E o ΔT eu não preciso especificar, porque a temperatura dos dois ela vai variar de forma igual, tanto para o vidro quanto para o álcool vai ter a mesma variação de temperatura. Então deixa ΔT sem precisar colocar o Vzinho ou o Azinho para identificar se é vidro ou álcool, tá? Vamos substituir os valores aqui. ΔV do vidro vai ser igual. Aqui eu também tinha escrito errado. Eu vou rasurar aqui de novo. Deixa eu só restabelecer a forma. É volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Agora sim, a gente vai substituir os valores. O volume inicial do vidro eu tinha nos dados anteriores ali. É 250. O gama do vidro é 24 vezes 10 na menos 6. E o ΔT eu não sei. ΔV igual. Agora eu vou fazer o 250 vezes o 24, tá? E depois eu vou multiplicar por esse 10 na menos 6. Vai dar 6.000 vezes... Esse 10 a menos 6 vai virar 0,0000001 vezes o ΔT. ΔV do vidro igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,006 vezes ΔT, tá? Aqui eu dei mais uma rasuradinha. Agora eu vou calcular a variação do volume do álcool. O volume inicial do álcool era 240 ml. O gama do álcool, a questão me deu prontinho, era 11,2 vezes 10 na menos 4. E o ΔT eu não tenho. Continuando aqui, eu vou ter que multiplicar 240 por 11,2.
que dá 2.688, vezes 10 na menos 4, vezes ΔT. Multiplicando aqui 2.688 vezes aquele 0,0001, vai dar 0,2688 ΔT. Bom, a gente chegou numa situação aqui que não tem mais como continuar, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela afirmação que a gente deu lá no início, de que o volume final do vidro tem que ser igual ao volume final do álcool, tá? Como é que eu calculo o volume final? O volume final do vidro vai ser o volume inicial que ele já tinha, mais o ΔV, que foi o que ele aumentou para chegar nessa temperatura. E o volume final do álcool vai ser o volume que eu já tinha, inicial do álcool, mais a variação de volume do álcool para chegar nessa temperatura, tá? Agora, substituindo o que eu conheço, eu vou igualar essas duas aqui, ó. Essas duas equações vão virar uma só, porque o volume final do vidro tem que ser igual ao volume inicial do álcool. Final do álcool tá aqui, ó. Então, como é que vai ficar? V, ó, vou pegar aqui o VV, tá? V0V mais ΔVV igual ao V0A mais o ΔVA, tá? Só igualei essas duas equações aqui, que era a nossa condição para que acontecesse o transbordamento. Qual é o volume inicial do vidro? 250. Qual é a variação de volume do vidro? Aqui, ó, 0,006 ΔT. Deixa eu tentar arrumar essa imagem aqui. Igual, o volume inicial do álcool era 240, mais a variação de volume do álcool, tá aqui, ó, 0,2688 ΔT. Agora sim, eu tenho uma equação com uma incógnita só. Vou resolver a equação simples. Vou passar o que tem letra para um lado e o que é número para o outro. Então, eu vou passar o 250 para lá e o 0,2688 para cá. Esse ΔT é como se fosse o nosso x. Então, vai ficar 0,006 ΔT igual... Perdão, não é igual, né? É menos... Aqui, ó. 0,2688. Igual. Agora, esse 240 fica aqui, eu passo 250 para lá negativo. Menos 250, tá? Agora, eu vou fazer a subtração de 0,006 e 0,2688. Que dá menos 0,2628. ΔT. Igual menos 10, que é 240 menos 250. Agora, eu vou passar aqui dividindo. E eu vou ter uma variação de temperatura. Eu arrumei agora aqui, dá pra ver, né? Vou ter uma variação de temperatura de mais ou menos, dá um valor aproximado, 38 graus Celsius. Beleza, variou 38 graus Celsius. Então, esse recipiente aqui, que estava inicialmente com 250 ml, com álcool dentro de 240 ml, ele teve que aumentar a temperatura dele em 38 graus para que acontecesse o transbordamento, tá? Então, aumentou 38 graus. Mas a temperatura que ele já tinha, a temperatura inicial, era de 40 graus, lembra? Então, qual vai ser a temperatura final? 40 que ele já tinha, mais o 38 que ele ganhou, 78 graus, certo? Questão 4. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6, calcule a dilatação sofrida pela barra. Bom, gente, aqui eu vou ter uma situação de dilatação linear de novo, tá? Eu estou analisando o comprimento dessa barra, é uma barra de 10 metros. Então, eu estou analisando apenas a variação em uma dimensão. Então, é a dilatação linear, tá? Eu vou ter uma barra inicialmente
de 10 metros, que está numa temperatura de 20 graus Celsius. Eu vou expor ela ao sol e a temperatura dela vai passar a ser 40 graus Celsius. O que vai acontecer com o comprimento dela? Vai aumentar, né? Ele me dá que o coeficiente do alumínio, o alfa já, é 22 vezes 10 na menos 6. Então, ele pede para calcular somente a dilatação térmica, tá? Ou seja, só o ΔL. O que eu vou fazer aqui, ó? Então, tá aqui a minha barrinha de 10 metros, inicialmente a 20 graus Celsius. O que vai acontecer com ela? Ela vai expandir, né? Vai aumentar o comprimento dela. Por quê? Porque a temperatura vai aumentar para 40 graus Celsius. E aqui eu anotei o alfa do alumínio, que é 22 vezes 10 a menos 6. Bom, para calcular a dilatação linear, eu só faço a formulazinha. Qual vai ser a variação da temperatura dela aqui? É sempre final menos inicial. 40 menos 20, 20 graus Celsius. Então, ΔL igual. Comprimento inicial. Qual era o comprimento que ela tinha antes de dilatar? 10 metros. Coeficiente, 22 vezes 10 na menos 6. E qual vai ser a variação de temperatura? 20 graus. Multiplica tudo aqui. 10 vezes 22 vezes 20, eu vou ter 44 com 2 zeros. E aqui o 10 na menos 6 vai virar 6 zeros com 1 no final. Então, a minha dilatação térmica vai ser de 0,0044 metros. Essa é fácil, né? Tranquilo? Agora, a gente vai para a nossa última questão dessa listinha, né? Depois eu vou colocar mais uma listinha para vocês resolverem. Uma barra de ferro, questão número 5. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus até 60 graus. Sabendo-se que a barra a 10 graus, né, que é a temperatura inicial dela, tem 5 metros, e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6, podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram D. Então, ele dá as alternativas ali, mas vocês têm que calcular duas coisas. Primeiro, qual foi a variação do comprimento dela e depois qual foi o novo comprimento que ela atingiu. Então, ela estava numa temperatura inicial de 10 graus Celsius, vai para uma temperatura final de 60 graus Celsius. E ela tem um comprimento inicial de 5 metros. E o alfa, que já é o coeficiente de dilatação linear, é 1,2 vezes 10 na menos 6. São essas as informações que eu tenho no meu problema, tá? Coloquei os dados aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir inicialmente qual é a variação de comprimento dela, para depois saber qual foi o novo comprimento que ela atingiu. Vamos lá. Daqui eu já tiro o meu ΔT. Quanto foi a variação de temperatura? É só fazer a temperatura final menos a inicial, né? 50. A nossa equação para cálculo de dilatação, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quem é o L0? 5 metros ela tinha inicialmente. Quem é o meu alfa? 1,2 vezes 10 na menos 6. Quem é o meu ΔT? 50. Então, ΔL igual... Multiplica aqui, ó, o 5, 1,2 e o 50. Vamos ver quanto é que dá. Dá 300. E esse 10 na menos 6 aqui, como eu já tinha dito, né? Transforma aqui, ó, 6 zeros e 1 no final. Multiplicando agora esses dois, eu vou ter 0,003. Como aqui era metros, a resposta também fica em metros, tá? Então, o comprimento vai aumentar isso aqui, ó. 0,0003 metros, que seriam 0,3 milímetros. Agora, qual vai ser o novo comprimento dela? Vai ser o comprimento que ela tinha, mais o tanto que aumentou. Então, o novo comprimento vai ser 5 mais 0,0003. Isso vai dar um novo comprimento de 5,0003 metros. Eu tinha algumas alternativas, né? Vamos ver se tem alguma que se encaixa na nossa resposta. Tá aqui, ó. A alternativa que se encaixa é a letra D.
Ó, pode ver que o comprimento final deu os 5,0003 que a gente queria. E a resposta da dilatação térmica está em notação científica. Então, a nossa resposta tinha dado aqui, o nosso ΔL, ó, 0,00003 metros. Coloca isso em notação científica, como é que fica? 3 vezes 10, ó, conta as vírgulas. 1, 2, 3, 4. Na menos 4. Então, a alternativa correta é a letra D. 3 vezes 10 a menos 4. Certo, meus amores?